Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Dessa vez eu tenho um convite super especial para vocês, porque nós fizemos uma entrevista ainda no nosso antigo estúdio sobre um assunto extremamente relevante e ainda não veiculamos. Mas você, ouvinte assíduo aqui do Desobediência Produtiva, certamente vai ficar por dentro desse assunto que é quente no momento. Como fazer o gerenciamento da melhor forma possível das suas milhas? Você acumula milhas? Você sabia que você poderia transformar na sua vida, suas viagens e principalmente uma maneira de monetizar, de certa forma, acumulando milhas? Sobre isso, vamos conversar com Rodrigo Góes, um especialista nesse assunto. Acompanhe essa entrevista. Fala galera, tudo bem? Você estava com saudade do Desobediência... 3, 2, 1... Fala galera, tudo bem? Para você que estava com saudade do Desobediência Produtiva, nós estamos de volta, depois de uma pausa. Foram 5 anos consecutivos, alguns meses fora do ar, mas estamos aqui numa nova temporada para continuar trazendo provocações, te tirando da zona de acomodação e trazendo alguns assuntos interessantíssimos que você pode aplicar na sua rotina, no dia a dia, com certos insights que nós vamos trazer, ou seja, questionamentos que fazem sentido para sempre te trazer algo de forma produtiva, criativa. Tá bom? Tá feito esse pacto com a gente aqui no Desobediência Produtiva? Então eu peço, antes de mais nada, que toda vez que você vier aqui, compartilhe esse conteúdo se você acha que é legal, com quem você acredita que acha que serve, porque a gente faz de uma maneira muito genuína, tá? Então, bora para essa nova temporada do nosso podcast e hoje, nessa retomada, eu trago aqui aquele que eu posso dizer que talvez seja o maior educador financeiro do Brasil sobre milhas. Certamente você, se não viajou, está perdendo tempo por não usar as milhas. Gente, milha é um outro tipo de moeda. E existem vários truques, dicas, comportamentos que você pode ter. E por isso nós trouxemos aqui o grande especialista nesse segmento, que é o Rodrigo Góes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Primeiro, te agradecer aí pelo convite. É sempre muito bom estar falando sobre o assunto, conversando aí com essa galera, porque é isso, viajar é tudo de bom, né? E quem tá viajando, quem está gastando no dia a dia e não está acumulando milha, realmente está jogando dinheiro fora, então é sempre bom trazer esse bate-papo aí com a galera. Ótimo! Hoje nós podemos considerar, com o universo que aceita e o mercado que aceita a troca, a permuta, o câmbio de milhas, é uma economia paralela e ainda pouco explorada? Sim, com certeza. É bem pouco explorado. A gente tem dados, o último dado, na verdade, foi de 2022, que foram 39,2 bilhões de pontos e milhas expirados. Isso equivale a mais de 2 bilhões de reais jogados fora. Nossa. E se a gente for colocar isso na ponta do lápis em relação ao uso para emissão, para troca por outras coisas, vale infinitamente mais. E isso fora o que as pessoas deixaram de acumular, né? Então, é realmente um mercado paralelo, é algo que poucas pessoas conhecem, então tenho certeza que tem dinheiro de muita gente aí nesses 39,2 bilhões. Caramba, cara! E desde quando você passou a lidar com esse segmento? Quando você percebeu que isso aí era uma milha de ouro? Não uma mina de ouro, mas uma milha de ouro. De ouro. Ó, começou em 2011, assim, eu antigamente, eu sempre fui apaixonado por viagem, tá? Tá. E sempre fui mão de vaca. Então... Aí você já fica de olho nas melhores promoções. Eu sempre fui um cara que pesquisou bastante milha também, mas não é fácil, cara, é difícil. Aí lá em 2011, quando eu comecei, na verdade, antes era só pesquisa de passagem aérea, promocional, etc. E acabava viajando muito por erro. Tipo assim, tinha erros de companhia aérea, que a gente chama de erro do estagiário, que dava para viajar super barato. Então fui para Colômbia por R$180, fui para a Suíça por R$300, enfim. E aí eu sempre viajei desse jeito. Esses erros ainda existem? Não, difícil, não mais. E hoje também, se acontecer, as companhias aéreas elas estão protegidas para poder cancelar sem problema. Aí quando foi em 2011, eu fiz uma viagem com meus amigos, a gente foi para Florianópolis, e aí nessa viagem com eles, eu que sempre viajava mais barato, né? Eles falaram, Rodrigo, você pagou quanto nessa passagem? Eu não lembro exatamente o valor. E aí eu falei lá e eu perguntei, e vocês pagaram quanto? Não, a gente não pagou nada. Eu falei, como assim não pagou nada? Aí eles me falaram sobre as milhas. E eu falei assim, eu era um cara que eu pesquisava demais sobre passagem aérea, mas até então eu não tinha absolutamente conhecimento nenhum sobre o mundo das milhas.
Então foi quando eu comecei de fato a explorar. Quem me ajudou foi Arthur, esse amigo meu que eu sempre falo que foi um anjo na minha vida. Uhum. E aí foi a partir daí que eu comecei de fato a aprender. Então eu fui ler sobre os programas de fidelidade, fui ler as regras dos programas de fidelidade, entender como é que funcionava cada coisa. Cheguei lá atrás a vender milha em anúncio de jornal. Foi quando eu descobri, inclusive, que dava para vender milhas. Então foi assim que começou. Aí minha primeira viagem, de fato, com milhas foi lá para 2012, 2013. E hoje você está com mais de 80 mil alunos que fizeram e fazem o seu curso para aprender a aplicar esse tipo de economia em benefício próprio hoje. Exato. Como é que funciona esse curso? Como é que é essa rotatividade? O que essa galera aprende? Vamos lá. Uma das promessas do treinamento é levar o aluno a acumular 1 milhão de milhas em 6 meses. Tá. Né? 1 milhão de qualquer coisa é muito. Mas gastando muito ou não? Não. É estratégias do dia a dia. Tá? Normalmente as pessoas acham que é só gasto de cartão de crédito. Cartão de crédito é uma forma muito lenta. Então, para chegar a 1 milhão de milhas com gasto no cartão de crédito, realmente você precisa ser rico. Com estratégia certa, não. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas, através dos gastos do dia a dia, ela consiga transformar isso numa verdadeira fábrica de milhas. Como assim? Cada coisa que a gente gasta hoje, além do cartão de crédito, é possível acumular de outras formas. Então, por exemplo, existem promoções do programa de fidelidade de companhias aéreas com algumas lojas parceiras. Então, se eu vou abastecer, se eu vou andar de transporte por aplicativo, se eu for fazer compras de supermercado, tudo isso, além do cartão, eu consigo pontuar. E se eu não tiver cartão, eu também consigo pontuar. Então, basicamente, o que eu ensino é isso. E aí surgem alguns questionamentos. Por exemplo, eu já estou me sentindo mal porque eu estou vacilando, porque eu só acumulo milha com cartão de crédito. Né? E é o que você falou. Cara, demora. Pra você conseguir 1 milhão de milhas, eu nunca tive 1 milhão de milhas, estou longe disso. Mas, cara, quando junto, aí vou entrar para comprar passagem de milha, o que acontece? Vou nas tradicionais, na TAM, na Gol, nessas mais básicas, chega lá, as milhas não são suficientes para você fazer uma viagem, por exemplo, de business para outro país. Então, me conta uma coisa. Quando você fala que mercado, posto de gasolina, aplicativo, além do cartão, soma a milha, mas isso dá para somar de forma integrada para um programa só? Dá. Ivan, vou começar aqui, você falou do cartão, né? Eu brinco que é um erro muito comum de baby milhas, são aquelas pessoas que estão começando no mundo das milhas. E dá para ser integrado num programa só, por quê? Normalmente essas promoções, elas acontecem ou direto a um programa de fidelidade de milhas, de companhia aérea, ou integrado a algum programa de fidelidade de pontos, que normalmente é ligado a algum banco. Esses programas de pontos, depois eu consigo transformar esses pontos em milhas. E aí eu tenho essa liberdade de escolher o programa de fidelidade que eu quero. Então, ou seja, praticamente tudo que você gasta hoje em espaços comerciais como mercado, posto de gasolina, se você tem um vínculo com o banco, se você não está acumulando milhas, está vacilando. Isso. Está vacilando e está fazendo parte daquela estatística ali, não só do perder as milhas, mas também deixar de acumular. Porque assim, dá para você acumular muito mais além dos gastos do cartão. O gasto do cartão ele é um acúmulo lento, né? Eu sempre brinco que as pessoas elas acabam sendo colecionadores de milhas. Por quê? Porque está ali gastando, vê aquele acúmulo devagar para aquelas pessoas principalmente que não gastam muito. E aí na hora que vai usar, acha que está tudo muito caro e fala, não, eu vou deixar para outra vez. E nessa de deixar para outra vez, acaba deixando aqueles pontos, aquelas milhas expirarem, então acaba nunca utilizando. Ou no pior das hipóteses, vai trocar por uma panela, vai trocar por alguma coisa ali no site. Agora, existem, por exemplo, você falou de cartões de crédito, que é uma maneira tradicional. A gente já sabe que existem, a gente sabe que alguns cartões dão mais milhas que outros. Sim. Né? Como é que o cara faz para descobrir a melhor bandeira, o melhor cartão? Qual que é o melhor formato? Isso depende do poder aquisitivo de cada um? Como funciona? O melhor cartão é igual o melhor sapato, né? Então não depende. Vai jogar bola, vai usar a sandália rasteira, vai numa festa, enfim. Então funciona da mesma forma. A pessoa ela vai avaliar qual é o objetivo dela,
Então, como assim, qual é o objetivo? Se o objetivo dela é fazer uma viagem, se o objetivo dela é vender essas milhas para fazer uma renda extra, se o objetivo dela é ter algum benefício específico de cartão, que isso normalmente ela vai conhecendo à medida que ela vai encontrando sobre o mundo das milhas. Mas vai depender do investimento que ela tem. Às vezes tem cartões que só são disponíveis a depender do investimento que a pessoa tem. Depende do gasto, depende da renda. Anuidade também, né? Anuidade hoje em dia tá muito mais fácil de isentar a anuidade. Tem muita promoção de isenção da anuidade e tem muita isenção de anuidade também de acordo com os gastos. Uhum. Ou seja, tipo, tem cartão de crédito que com gasto mensal de R$4.000 você isenta. Aí a pessoa vai falar, pô, mas eu tenho um gasto de R$2.000. Exemplo, existem cartões que você também consegue isenção se você tiver gasto de R$2.000. Uhum. Então por isso que dá para encaixar a renda e o objetivo da pessoa àquele determinado cartão. E tem cartão vinculado a banco e tem cartão ligado direto a um programa de fidelidade que a gente chama de co-branded. Então você acumula direto em um determinado programa de fidelidade e você tem benefícios específicos só naquele programa de fidelidade. O que é melhor? Levando em conta uma modalidade que os bancos estão utilizando hoje, que é o cashback. É melhor acumular milha ou melhor cashback? Cashback, olha pra isso. Milha com certeza. Milha com certeza. Nem compara com cashback? Não, nem compara. Se a gente pegar uma conta de matemática super rápida, aquele cartão que te dá 1% de cashback, esse mesmo cartão, se for com pontos, né, que vai dar ali 2 pontos, 2,2 pontos por dólar, se você for vender esses pontos, ele vai te dar, entre aspas, o equivalente a 2,5% a 3% de cashback. Caramba. E se você for utilizar, aí vale infinitamente mais. Por isso que, assim, porque como muita gente não sabe que dá para vender milhas, acha que aquelas milhas é só para usar para viajar e ponto final. Então, se você pegar o cartão, a pontuação do cartão e vender, dá mais do que o valor que você recebe de cashback. Rodrigo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, preliminar, e eu não sabia. Hoje, milhas, dependendo da companhia aérea que você usa, da empresa que você adota, elas têm pesos diferentes, igual o real comparado ao dólar, por exemplo? Sim. Cada programa de fidelidade tem um valor diferente. Por isso que normalmente quando você faz uma pesquisa de passagens, cada programa de fidelidade demanda uma quantidade diferente de milhas para você utilizar. E os programas de fidelidade, eles têm muita parceria. Então você consegue voar no mesmo avião com programas de fidelidade diferentes. Ou seja, tem pessoas que vão pagar mais caro do que outras pessoas para voar exatamente no mesmo avião. E isso mesmo com milhas, tá? Que eu falo assim, com milhas você viaja de graça? Viaja. Mas dá para viajar mais de graça ainda se você souber como utilizar. Dá um exemplo para a gente de uma boiada, por exemplo, ou de uma companhia aérea que tem as milhas um pouco mais valorizadas, que você consegue, por exemplo, emitir com um valor relativamente pequeno, uma passagem de executiva, que de repente em outra companhia custaria muito caro. Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo nacional e internacional. Tá. Um exemplo nacional, tem um programa de fidelidade da American Airlines chamado A-Advantage, que inclusive é possível acumular milhas aqui no Brasil. A American Airlines, ela tem parceria com a Gol. Então, qualquer voo dentro do Brasil operado pela Gol, eu preciso de 7.500 milhas. Se for um voo de São Paulo para Fernando de Noronha ou um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, 7.500 milhas. É o mínimo? Não, é uma tabela fixa. Então, qualquer voo operado pela Gol usando milhas da American Airlines custa 7.500 milhas. Aí como é que eu sei se vale mais a pena ou não do que usar com a própria Gol? Exemplo. Um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, se for reservado com antecedência, vai custar ali na Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, em torno de 10.000, 11.000 milhas, que o valor de cada 1.000 milhas é mais barato do que o da American Airlines. Ou seja, é melhor você usar 10.000 milhas da Gol, da Smiles, do que 7.500 milhas da American Airlines. Agora você vai pegar um voo de São Paulo para Fernando de Noronha, que normalmente é um voo de 2.000, de 3.000 reais, aí é melhor você usar essas 7.500 milhas. Então serve muito para voos de última hora, serve muito para voos caros. Tá.
Voo que é caro. Esse da American Airlines sai para voo caro. Isso. Ou seja, isso aí milhas da American Airlines seria a comparação com o dólar. Isso. E aí outro exemplo é do programa de fidelidade da Azul com um programa de fidelidade canadense que é o Aeroplan, que é o programa de fidelidade da Air Canada. Tá. Esse a gente não consegue acumular milhas no Brasil, mas a gente consegue comprar essas milhas. Então, por exemplo, um voo de classe executiva do Brasil para os Estados Unidos, para Orlando, para Disney, custa mais ou menos 400 mil milhas da Azul. E esse mesmo voo, pelo programa da Aeroplan, custa 50 mil milhas. Eu posso comprar essas milhas a mais ou menos 60, 63 reais cada 1.000 milhas. Então, um voo de classe executiva eu pagaria em torno de 3 mil reais versus uma passagem que custa 12, 15. Nossa. Então, e aí você vai de Air Canada? Não, você voa pela própria Azul. Você voa pela Azul? Isso. Você voa exatamente o mesmo voo. É um voo direto que tem Campinas, Orlando, ou Recife, Orlando, porque existe uma parceria entre eles. Da mesma forma que dá para usar milhas da Azul para voar com a Air Canada, dá para usar milhas do programa da Air Canada para voar com a Azul. Que loucura, cara. São as alianças. São as alianças. E hoje, assim, eu acredito que para o brasileiro, que está habituado a procurar passagens aéreas, existe um leque muito restrito, né? Você entra em 2 sites, TAM e Gol. Latam e Gol. Né? E quando você compara, eu noto que as milhas, a Gol, ela pede, a quantidade de milhas para você trocar é maior. Isso significa que as milhas são menos valorizadas que a da Latam? Sim. Normalmente, a milha da Latam, quem vai, por exemplo, comercializar, consegue vender ali a R$27 cada lote de 1.000 milhas. E quem vai comercializar as milhas da Smiles, do programa da Gol, vai vender ali por R$16, R$17 cada 1.000 milhas. Quando vende muito bem, vende a R$21, R$22. Então perceba que o da Latam ele vale bem mais. Consequentemente, na hora de comprar também, porque tem promoções de compra de milhas, você consegue comprar milhas da Smiles mais baratas. Então tudo é muito esse jogo do compra e vende ou do acúmulo. Para acumular é melhor sempre acumular nos programas que são mais caros. Mas para fazer esse jogo do compra e vende, aí depende do tipo de promoção. Eu vou te passar aqui uma dor que eu tenho, que eu acredito que algumas pessoas também tenham. Tá, né? E vamos ver se você consegue me ajudar. Nós estamos em 2024 e daqui a um ano eu quero fazer um voo para uma viagem que eu imagino que vai ser incrível. Tá. E eu quero fazer esse voo da melhor forma possível, né? Pelo menos de classe executiva. Se é um voo longo, para um lugar bacana, distante, eu quero ir para o Japão, por exemplo. Tá. Né? E quero fazer uma passagem, por exemplo, pela Tailândia. Então, Tailândia e Japão. Quero escolher 2 lugares. Tá bom. Como que eu faço, levando em conta que eu tenho um ano, para conseguir gastar pouco, juntar milhas necessárias, descobrir as rotas e perceber que isso valeu a pena usando o seu programa? Dá para fazer isso gastando muito menos do que o convencional? Dá, com certeza absoluta. Eu não preciso comprar previamente a passagem na promoção. Eu posso emitir isso com milhas? Dá, com certeza. Eu vou te explicar. Inclusive, essa viagem do Japão eu ia fazer ano passado, minha esposa engravidou, a gente cancelou a viagem. Não ia para Tailândia, meu voo ia para os Estados Unidos, passava uns dias em Chicago e de lá eu pegava um voo para o Japão, emitia a passagem aérea em primeira classe e ia voltar de classe executiva. Ou seja, você só anda de primeira classe executiva. 80 mil milhas de primeira classe saindo dos Estados Unidos. Nossa. E 60 mil milhas de classe executiva voltando também para os Estados Unidos. Tá. Milhas da American Airlines. Para você fazer uma programação dessa, sem ser através do gasto do cartão, o que é que eu recomendaria? Milhas da Latam PES nesse caso. Por quê? A Latam ela tem uma parceria de tabela fixa com alguns programas de fidelidade. Então, de São Paulo, você iria pegar um voo para Doha, no Catar, usando tabela fixa da Latam, voando numa das melhores classes executivas do mundo, que é a da Qatar Airways, que é a Q-Suites. Agora, deixa eu te perguntar, quando você fala assim, tabela fixa, como é que eu conseguiria pegar essa tabela fixa? Porque quando você entra lá para você procurar a passagem, cara, você vai ver, custa uma fortuna. Às vezes você encontra uma ou outra numa promoção, tal, mas é para econômica, e quando você coloca para milha, se você coloca para 2 pessoas, o negócio vai lá para a estratosfera. A tabela fixa é o seguinte, né? E dentro do Brasil, né, das companhias aéreas brasileiras, só a Latam tem esse benefício, mas lá fora
quase todos os programas de fidelidade têm. O que é isso? Se eu vou com a Latam, com a própria companhia aérea Latam, o preço ele é dinâmico. Se eu pesquiso passagens aéreas dentro do site da Latam, mesmo que eu voe com alguma companhia aérea parceira, como a Delta, por exemplo, eu vou pagar um valor dinâmico. Agora, dentro do site da Latam, existe uma tabela fixa. E aí, ele tem lá o preço. Por exemplo, da América do Sul para a América do Norte custa tanto. Da América do Sul para a Ásia custa tanto. Ou da Europa para a Ásia custa tanto. Enfim, tem lá os destinos. E aí, como é que eu faço essa emissão? Eu faço essa emissão através do WhatsApp da Latam. E aí, como é que eu faço essa busca? Eu faço essa busca dentro de um programa de fidelidade parceiro para poder encontrar. É um assunto mais avançado, tá? Perfeito. Mas eu vou pesquisar dentro de uma companhia aérea parceira da Latam para encontrar uma passagem aérea na tarifa Award, que é a tarifa promocional. Perfeito. E aí eu faço essa emissão no WhatsApp. O WhatsApp da Latam é só enviar a mensagem da data que eu quero, do número do voo que eu quero, do horário e a quantidade de pessoas. Como você já fez essa busca prévia, o atendente ele só vai fazer emissão. Se você colocar para o atendente fazer essa busca para você no WhatsApp, esqueça, você não vai conseguir. Então, é um assunto um pouco mais avançado, mas faz com que você reduza absurdamente a quantidade de milhas para o seu voo. Então, legal. No seu caso, você iria dos Estados Unidos, do Brasil para o Catar, do Catar para a Tailândia, aí passava uns dias na Tailândia e da Tailândia para o Japão. Porque não tem voo direto do Brasil para o Japão. Você vai ter que parar em algum lugar. Claro. E aí, se não quiser fazer aquelas conexões longas, você para em algum lugar, descansa, passa uns dias. Que legal, cara. Ou seja, hoje, quem tem o domínio sobre essas ferramentas não passa apertado e viaja confortavelmente, né? Viaja. E eu digo mais, você ainda viaja de classe executiva pagando o mesmo preço ou até mais barato do que se fosse voar de classe econômica. Porque é o conhecimento. E quando eu falo assim, viajar mais barato uma pessoa que está acostumada a comprar as coisas no dinheiro, mesmo que eu não tenha milhas suficiente para voar 100% de graça, eu posso comprar essas milhas e emitir, e ela vai sair mais barata do que a pessoa que está viajando de classe econômica. Lógico, se eu usar a mesma estratégia que eu uso para voar de executiva, usar para voar de econômica, eu vou pagar mais barato ainda de econômico. Mas se eu for comparar uma pessoa que tem um conhecimento versus quem não tem, a executiva ela vai sair infinitamente mais barata. Então, por isso que desde que eu aprendi, eu só viajo assim. Porque eu já estava acostumado a viajar de econômica pagando isso. Sim. O que é que eu fiz? Ao invés de continuar viajando de econômica mais barato, eu preferi viajar com o mesmo conforto, pagando o que eu pagava antes. Cara, você deve ter milha pra caramba. Cara, desde 2011 para cá já foram quase 100 milhões de milhas acumuladas. Que você acumulou 100 milhões de milhas? Quase 100 milhões de milhas, 2011 para cá. É uma média assim de 8, 10, de 7 a 10 milhões por ano. Porque no início foi pouquinho, né? Mas hoje em dia de 7 a 10 milhões de milhas por ano. Por ano. Tudo usando estratégia. Tudo usando estratégia. Cara. E aí hoje, Rodrigo, você pode, no caso, se dar ao luxo de uma maneira, acredito que também programada, né? Porque não é... Milha tem que ter programação. Acho que é bom ficar claro para as pessoas, né? Porque assim, ó... Dinheiro é bom porque você chega e compra na hora. Você tem a grana, você chega, me deu uma louca hoje, eu quero ir para Nova York, amanhã você vai lá e compra. Não dá para você com milhas chegar no dia seguinte e tentar emitir uma passagem para Nova York, para não sei onde. É difícil. Ivan, depende. Assim, tem programa de fidelidade que é difícil. Exemplo, programa de fidelidade nacional, normalmente se você deixar para a última hora, acaba sendo bem mais caro. Programa de fidelidade internacional, se não for na alta estação, é o contrário. O preço ele vai lá para baixo. Em cima da hora. Em cima da hora. Então, quem, por exemplo, pode fazer essas viagens de última hora, é muito melhor você emitir de fato de última hora, assim, do que você se planejar. Lógico que eu estou falando isso para um público muito específico, né? Porque é igual chegar em casa e falar com minha esposa, arruma as malas que amanhã a gente vai para o Japão. Não é assim que funciona, eu tenho 2 filhas. Sim, mas para quem pode fazer isso, os programas de fidelidade estrangeiros têm muito benefício assim. Então, assim, eu brinco assim que
eu não costumo muito escolher um lugar para eu ir, o lugar me escolhe. Então eu estou sempre pesquisando ali o que é que está interessante, eu faço um mapeamento de 3, 4 lugares que eu quero visitar no ano, Tá. E aí eu vou buscando promoções em cima desses 4 lugares, e aí o que eu encontro eu vou. A não ser que seja um compromisso. Tá. Aí eu tenho um compromisso em Nova York, eu vou receber uma premiação. Eu tive que comprar a passagem para ir para Nova York. Eu fui monitorando o preço da passagem até eu encontrar o valor que eu queria e comprei. Porque dá para fazer isso também. Tem alguns sites que você consegue mapear o preço e aí você coloca um alerta. Assim, exige um conhecimento prévio para você saber que o preço pode chegar até aquele valor, mas aí você coloca ali na hora que bate aquele valor, você recebe um alerta no SMS e aí é só fazer a emissão. Ô, Rodrigo, é muito interessante conversar com você, porque assim, com essas perguntas específicas aqui, num curto espaço de tempo que eu fiz, eu notei que quanto mais você avança o assunto, mais profundidade ele vai tendo. Isso. Né? E eu acredito que muita gente sequer tem noção disso. Exatamente. As pessoas pensam que é assim, ó. Cara, milha só vale para você trocar a passagem, mas isso aí é um detalhe ínfimo da viagem, é um detalhe muito pequeno. E, na verdade, é um universo de conhecimento e de possibilidades, porque as pessoas podem, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Isso. Né? Ivan, quem não gosta de viajar ganha dinheiro. Isso. Eu, quando comecei, o meu objetivo todo ano era fazer uma viagem completamente de graça com a Elise, que até então era minha namorada, hoje minha esposa. Tá bom. E aí foi isso, a quantidade de milhas foi tão grande, que eu passei a vender também. Então, até hoje eu ainda vendo milhas, eu uso muito, eu faço muita, vou dizer doação, mas assim, a gente sempre faz muita campanha de premiar as pessoas com passagens aéreas e eu emito com minhas milhas. Então, é uma liberdade, sabe? Assim, eu digo que não é só questão da financeira em si, mas você acaba tendo uma liberdade. Legal, isso é muito legal. Existe a possibilidade, por exemplo, das milhas que eu tenho na minha conta eu transferir para você? Isso tem uma restrição, tem? Tem. Ó, você até pode transferir, mas você paga um valor bem alto por isso. Então não vale a pena. Não compensa. Não compensa. Isso é uma trava que as companhias colocam. É uma trava. O que dá para fazer você com as suas milhas, você consegue emitir uma passagem aérea para mim. No teu nome. Eu digo porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 30 mil milhas, encontrei uma passagem de 35 mil milhas e fala, não tem como você me dar 5 mil milhas? Não existe isso. Ou você emite a passagem das 35 mil milhas, ou a pessoa ela vai ter que comprar essas 5 mil milhas de outra forma. Então você fazer essa transferência, que chama de transferência entre contas, não vale a pena. Se cobra muito caro por isso. Perfeito. É porque é uma maneira de restringir esse tipo de... Porque senão eu acho que talvez você não conseguiria regular. Senão virava um escambo ali, né? Era uma bagunça, né? Era uma bagunça. Agora, hoje, que tamanho sua empresa tem? E qual que é assim, a capilaridade de vocês? Você falou de mais de 80 mil alunos, né, que você ajuda. Eu estava notando, estava dando uma checada nas suas redes sociais, o nível de satisfação dos alunos, é óbvio que nem todos aplicam na prática. Lógico, o que acontece, mas daqueles que aplicam é muito grande, né? Muito. Eu vi uma galera lá dizendo, consegui a minha liberdade financeira das milhas, uma coisa assim, tipo, consegui nos 6 meses juntar 1 milhão de milhas. Isso. E certamente essas pessoas não gastaram R$1 milhão para juntar 1 milhão de milhas. Não, né? Pelo contrário. Ó, a gente tem histórias bem legais assim. A gente tem a história de um cara, o Márcio. O Márcio, ele era motorista de ônibus de linha em São Paulo. Tá. E uma vez eu fui dar uma entrevista na televisão, me pediram a história de uma pessoa e eu dei essa história do Márcio. Foram entrevistar ele viajando com a família, passeio para Portugal. Lógico, não é querendo desmerecer nada, mas muitas vezes a gente acha que o motorista de ônibus de linha jamais vai ter a possibilidade de fazer uma viagem para a Europa e ele conseguiu. Eu tenho alunos que eram mecânico de automóvel que hoje fazem 30, 40 mil reais por mês com milhas. A gente tem histórias da mãe à filha. A filha foi morar fora e desde então elas não se encontravam por conta da distância, do custo. Sei. E aí elas gravaram um depoimento para mim já lá na cidade da filha, as duas juntas, falando, desde que eu aprendi, que legal. Eu tô aqui. Então tem várias histórias interessantes. Lógico, tem aquelas pessoas que simplesmente já viajavam, passou a viajar mais barato, passou a viajar de graça.
Mas essas histórias, assim, de pessoas que, cara, para mim era impossível e tornou possível. Eu tenho alunos de 80 anos, de 82 anos viajando, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho dificuldade com a internet. E alunos de 80, 82 anos fazendo, viajando. Então, é isso, né? Quem coloca em prática tem resultado. Quem não tem, aí realmente pode ser que reclame. Claro. E hoje, por exemplo, dentro do que você nota do mercado, tem muita gente, inclusive, atuando nesse segmento com você. Tem, né? tem você tem uma certa concorrência, porque os educadores... É igual a educação financeira, isso. Né? O mercado ficou muito... eu acredito ainda que tem uma barreira muito grande. Quer dizer, uma barreira ainda é muito baixa de entrada nesse mercado. Uhum. Né? É uma barreira baixa porque tem muita oportunidade, né? Tem. Cara, eu falo assim, né? Muitas vezes o pessoal fala, pô, mas entrou muita gente, tem muita concorrência... Mas, assim, não faz tanta diferença, porque é muita gente que não conhece, é muita gente deixando todo dia pontos e milhas expirarem ou fazendo mau uso. Então, por mais que hoje existam muitos educadores financeiros em milhas, e lógico, tem que ter atenção em quem é bom e quem não é, mas mesmo assim não consegue atender a demanda, né? Quando eu falei ali 39,2 bilhões de pontos e milhas, são 2 bilhões de reais jogados fora. Então a gente faz aquele trabalho de formiguinha ali para tirar aquela galera ali da condição de quem está perdendo para a condição de quem está ganhando. É um mercado muito bom, é um mercado que está crescendo, tem muita gente chegando, inclusive a gente agora tem formado novos profissionais, são gestores de milhas, que são pessoas justamente para trabalhar com isso, como se fosse um assessor de investimento. Que legal. Então, eu tenho gastos, eu não tenho tempo, eu não tenho saco para aprender, você contrata um assessor para você. E a gente está formando essas pessoas. Ou seja, hoje existe um novo profissional no mercado que, por conta do desenvolvimento desse segmento, está em formação. Isso aí. E vocês, inclusive, ajudam essas pessoas a se formarem. Isso, tem 2 anos que a gente vem formando essas pessoas. Inclusive, essas pessoas hoje já têm clientes, artistas, jogadores de futebol, porque é um oceano azul, né? É um mercado que ainda não existia esse profissional. A gente tem várias pessoas hoje que não tem tempo, não tem saco, tem dinheiro, quer viajar, todo mundo quer viajar, todo mundo, independente se você é rico ou pobre, você quer ter um conforto. E aí entra o trabalho dessa galera. Então a gente já tem 2 anos formando essa turma, ou seja, tem aquelas pessoas que querem aprender por conta própria e tem aquelas pessoas que querem fazer disso uma profissão e aí, consequentemente, vai trabalhar para quem não quer. Eu brinco que nosso nicho é o nicho da preguiça, né? Se ela não quer, então tem quem queira. E aí, quando você fala a pessoa que não quer aprender, mas quer contratar, eu acredito que mesmo assim vale a pena, porque a partir do momento que eu contrato, por exemplo, eu não quero aprender sobre milhas e eu contrato um assessor financeiro de milhas. Né? Esse cara, ele vai compensar. Vai, lógico. Não vai? Vai, com certeza. Esse foi o objetivo do trabalho. É para todo mundo? Não, lógico que não, né? Depende justamente isso. De quanto a pessoa gasta, depende... Do apetite da pessoa que ela tem de voar, de viajar. Isso aí. Porque para muitos o serviço de um assessor desse, que a gente chama, são gestores de milhas, né? Pode ficar caro para ela. Claro. E aí é melhor ela aprender por conta própria. Mas para muita gente funciona super bem. Super bem. As pessoas pensam que milhas podem ser usadas só para viagens, mas para compras e principalmente para hotéis, elas também podem ser usadas? Também. Serve para hotel, serve para crédito combustível, serve para crédito de transporte por aplicativo, serve para trocar por produtos, apesar de não ser bom, mas serve. Tá. Serve para doação. Então... não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas eu quero fazer uma doação. Você consegue trocar suas milhas. Os programas de fidelidade têm parcerias com instituições de caridade. Então você consegue doar. Que legal. Dá para trocar por aluguel de carro, dá para vender e colocar dinheiro. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Você quer ver um exemplo? Eu usei minhas milhas, eu fui para as quartas de final da Liga dos Campeões, o jogo Paris Saint-Germain contra Barcelona, que delícia, lá em Paris. E aí o ingresso naquela sessão 1, que é aquele lá na frente, custava para 2 pessoas quase 10 mil euros. Quartas de final de Champions League, 10 mil euros. Aí existe um leilão
com pontos de um programa de fidelidade chamado Accor, que é o programa de hotéis. Sim, super conhecido, né? A rede Accor. A rede Accor. E aí, esse leilão, você tinha direito a 2 assentos, 2 ingressos, no camarote, comida, bebida, para ver os jogadores entrarem, e o assento, ele era no gramado. Então, igualzinho o jogador fica sentado no banco de reserva, você fica ali. Eu tinha um banco de reserva desse para mim. E eu paguei 63 mil pontos da Accor. 63 mil pontos da Accor equivale a mais ou menos 6 mil reais. Tudo bem, eu fui de graça porque eu tinha esses pontos. Se eu não tivesse esses pontos e fosse comprar, etc., eu gastaria 6.300 reais para 2 ingressos. Ingressos esses que o inferior a ele custava 10 mil euros. Ou seja, então, 60 mil reais. Isso, ou seja, se eu tenho conhecimento, mas não tenho as milhas, eu gasto 10% do valor para estar ainda num lugar melhor. Agora, se eu tenho conhecimento e eu tenho as milhas, eu faço isso de graça. Não. Então dá para usar isso em jogo, dá para usar a Fórmula 1. Tem alguns programas de hotel que tem parceria com determinadas etapas da Fórmula 1. O Roland Garros em Paris. Então, dá para trocar por experiências também. Cara, milha é uma nova moeda de troca, além do dinheiro. Isso. Né? Então, a minha pergunta para você é, quando você viaja, você gasta muito pouco dinheiro. Isso. Se você, assim, você pode gastar o dinheiro que você quiser, assim, mas você tem a possibilidade de, numa viagem que você for fazer para a Europa, como você foi com a sua esposa, você gastar praticamente a menor parte em dinheiro. Não, e isso acontece muito, porque normalmente assim, eu mapeio quanto em média eu vou gastar, e aí eu pego parte dessas milhas e eu vendo. E aí eu uso esse dinheiro para a viagem. É sempre que acontece isso? Não, porque às vezes a gente acaba gastando mais do que o planejado. Claro. Mas normalmente é isso. Quando lá atrás eu resolvi que eu ia fazer pelo menos uma viagem de graça, era exatamente isso, era uma viagem de graça. Aluguel de carro, passeio, hospedagem, passagem aérea, tudo. E tudo com qualidade, tudo né, com qualidade. Porque as pessoas pensam que milha, você vai pagar caro porque você está emitindo com milha, e não é assim. Eu tinha essa crença limitante, que era assim, ó. Ah, cara, o duro é que milha não vale a pena investir tanto, porque, pô, quando eu vou pagar, como ficou caro, né? Teve uma inflação desse segmento, pô, em milha custa tudo muito mais caro. E agora você acabou de me abrir os olhos, porque existem muitas camadas, com truques, com manhas, com dicas, com hackzinhos que vão fazendo o negócio valer a pena, né? É saber fazer, cara. Assim, essa parte de hotel, tem vezes que eu viajo e fico em grandes hotéis, tem vezes que não. Hotel mais simples ali para dormir, etc. Mas, por exemplo, lá atrás, hoje tem menos esse tipo de promoção, tá? Mas lá atrás tinha uma promoção da Smiles, programa de fidelidade da Gol, que você fazia reservas de hotéis lá dentro e ganhava uma quantidade tão grande de milhas que depois você vendia essas milhas e abatia do valor do hotel. Resumo da história, já fiquei em hotéis como Copacabana Palace por R$70 a diária, já fiquei hospedado no Faena em Miami, recebendo por isso, eu brinco que foi a primeira vez que eu me senti blogueiro. Eu ganhei, sei lá, R$6 para ficar hospedado num hotel de R$3.000. Nossa. Já fiquei no Four Seasons. Então, esse tipo de promoção hoje, de verdade, acontece muito menos. Você consegue grandes promoções para ter assim 30%, 40%, 50% de desconto, mas não ter 90%. Tá bom. Agora, lógico, dá para ser 100% de graça? Dá. É você emitindo com milhas. É porque essa estratégia que eu estou falando era o contrário. Você pagava o hotel em dinheiro, tá bom, ganhava uma quantidade de milhas nas promoções por ter feito a reserva, tá bom, e depois pegava essas milhas e vendia. É tipo assim, promoção que teve da Disney, ingresso da Disney, compre ingressos da Disney e ganhe 20 milhas para cada R$1 gasto. Aí você gastava, por exemplo, R$1.000 para comprar o ingresso da Disney, ganhava 20 mil milhas, vendia essas 20 mil milhas ali por mais ou menos R$400, R$500, ou seja, você tinha 50% de desconto. Não, você tinha 50% de desconto em relação ao seu ingresso. Sim. Enquanto uma pessoa normal comprou e pagou os 1.000, você pagou 1.000, mas teve R$500 de volta. De volta. Por isso que compensa muito mais cashback. Isso aí. É a lógica que as pessoas às vezes não entendem, né? Isso. Que compensa muito mais cashback. Ô Rodrigo, hoje em dia, se você pudesse dar a dica para as pessoas, além de fazer o seu curso, ter os seus conteúdos, qual que é o primeiro passo para elas entenderem
esse mundo, esse segmento de possibilidades que pode transformar a vida de vocês. Você reclama que você não tem dinheiro para viajar, que você não tem dinheiro para pagar hotel. Tempo você arruma, né? Se tiver dinheiro e milha à disposição, você não viaja. Então, a gente está debatendo aqui sobre como você pode adotar uma estratégia a partir do básico para dar o primeiro passo nesse segmento. Então, qual que seria a dica assim, básica para quem não tem? É fazer um cadastro numa companhia aérea, num cartão de crédito? Isso. 3 coisas importantes para quem está começando. Primeira delas é fazer o cadastro dentro dos programas de fidelidade das companhias aéreas nacionais. O cadastro ele é 100% gratuito. Por que eu falo isso? Em todas, né? Na Latam, na Azul e na Smiles. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a pessoa, vai viajar e pergunta, qual é o seu programa de fidelidade? Não tenho. Vou abastecer, qual é o seu programa de fidelidade? Não tenho. Tem uma promoção para comprar alguma coisa, qual é o seu programa de fidelidade? Não tenho. Então faz esse cadastro, ele é 100% gratuito e é em cima disso que a pessoa vai começar a acumular milhas. Legal. Segundo, apesar de ser uma das mais de 10 formas de acúmulo, cartão de crédito é importante ter um cartão que acumule pontos. Então, quem está nos assistindo aqui, quem está nos acompanhando, pega o cartão, verifica se esse cartão acumula ou não. Como é que faz? Liga para o banco, olha no Internet Bank para saber se acumula ou não. Caso não acumule, procura por um cartão de crédito que acumula. Hoje em dia tem várias promoções de isenção da anuidade, então não tem por que não ter um cartão que pontue e que não pague anuidade. E terceiro tudo que a pessoa ela for comprar no dia a dia, sempre entra dentro desses programas de fidelidade que ela fez o cadastro, porque lá existe uma opção de acumular pontos com parceiros. Ou seja... Olha, essa dica é de ouro, hein? Vou fazer uma compra de um material esportivo. Existem lojas de material esportivo que têm parcerias com essas companhias aéreas. Supermercado? Supermercado. Todo mundo faz supermercado. Pronto, supermercado. Transporte por aplicativo. Que mais? Obra dentro de casa. Eu, por exemplo, me mudei em março de 2023. E aí aquela parte de metal, né? Porta-papel higiênico, porta-toalha, não sei o quê. Tudo isso eu comprei através de uma promoção que me dava 12 pontos para cada R$1 gasto. Ou seja, eu acumulei uma quantidade gigante de milha com algo que eu já precisava fazer. Então, por isso que essa é a terceira grande dica. Tem alguma coisa que você vai gastar, principalmente para quem está já acostumado a comprar pela internet, olha dentro desses programas de fidelidade se não existe uma loja parceira para você ganhar mais milhas além do cartão de crédito. Essa dica que é a dica de ouro que vai fazer o crescimento ser exponencial. Muito, porque um acúmulo desse, você acumula 15 vezes mais, 20 vezes mais do que o acúmulo do cartão de crédito. É por isso que você consegue dar essa esticada. É por isso que chegar ao primeiro 1 milhão de milhas pode passar assim, Entendi. Caramba, cara. Muito legal. Bom... Eu acho que a gente falou sobre... Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante a gente falar sobre esse segmento que normalmente abordam muito você? Cara, uma coisa que me perguntam muito assim e que eu falo que é só questão de mentalidade é em relação a tempo, né? Normalmente as pessoas falam, mas precisa de muito tempo, é muito complicado, eu tenho que ficar navegando tudo, cadastrando em tudo. E na verdade é o seguinte... Não, assim, tudo depende, né? Por que depende? Porque uma coisa se você quer fazer tudo sozinho e sem ter conhecimento, sem ter alguém com você, acaba que no início vai batendo cabeça, né? E outra, é um site aqui que não entra direito, é um negócio que dá bug, você perde a paciência às vezes, aí acaba desistindo do processo do caminho. Eu tô dizendo porque eu sou assim, tá? Isso. Às vezes eu vou emitir passagem, você fica lá para emitir, que saco, dá erro, emite uma, emite outra, dá erro, aí vai de novo, aí não entra o nome, né? Coloca masculino, feminino, chega lá, o negócio não aceita, né? Tem isso. Tem isso. É internet, né? É internet. Agora, se você tá com uma pessoa de confiança ou acompanha alguém de confiança, você consegue ter isso de forma mais mastigada, então te demanda bem menos tempo. Tá bom. Ou seja, o tempo não é empecilho para acumular milhas. E outra coisa muita gente às vezes está ali juntando dinheiro para fazer uma viagem, ou está ali buscando um aumento de salário, né? Que fica ali, estou precisando do aumento e não consegue. Muitas vezes esse aumento mora nas milhas que ela não acumula.
Né? Se ela estivesse fazendo da forma certa, não quisesse viajar, ela poderia vender essas milhas e essas milhas seriam esse complemento de renda. Da mesma forma, aquela pessoa que está juntando dinheiro para fazer uma viagem, essa viagem ela pode morar já nos gastos que ela tem, desde que ela faça de forma diferente. Legal, muito bom, muito produtivo, muito legal. Agora, para as pessoas que querem e têm condições, por gastarem, por ter muitos desses programas, que eu acho que é até o meu caso, né, não aproveitados, qual que é o melhor caminho para você encontrar um profissional que faça a gestão dessas milhas para você? Tá. Pode entrar em contato comigo no @GóesRodrigo, só mandar uma mensagem no direct, eu que respondo, então legal. Pode mandar mensagem lá que eu encaminho algum dos nossos alunos, porque hoje é isso, né? Os nossos alunos que se destacam, quem pede recomendação, eu recomendo. Que legal, ou seja, a sua formação colocado em prática, você já percebeu que está resultado, e aqueles que conseguem melhor atender. Exato, porque não dá para recomendar qualquer pessoa, então claro. quem tem resultados, a gente, como até uma premiação, né, a gente indica clientes para essas pessoas. Cara, é uma assessoria financeira. Hoje existem vários escritórios de assessoria financeira, né? Isso. Nós podemos dizer que existe o mesmo de assessoria de milhas, né? Que você montou uma unidade de um formato desse, né? Estamos construindo. E para onde vai esse mundo, Rodrigo? É só o início? Você acredita que ainda existe um espaço muito grande para crescimento a partir do nível de conscientização das pessoas? Cara, existe. Existe porque, assim, antigamente, né, um programa de fidelidade, ele realmente era sobre emitir passagens aéreas. E só? E só. E isso foi se desdobrando, e os programas de fidelidade foram entendendo que ter clientes com eles, fazendo parcerias com outras lojas, com outras empresas, vai crescendo o negócio. Então, de verdade, é só o começo, tá? Eu sei que muitas vezes a pessoa fala, mas o mercado está saturado, não sei o que, porque na verdade é o seguinte, quando você não conhece, tudo é novo. Depois que você conhece, você acha que todo mundo também sabe. E não é bem assim. Então tá realmente ainda muito no começo. Engatinhando, né? Eu falo, hoje a gente é a maior escola de educação financeira em milhas. Nós temos um pouco mais de 80 mil alunos. Poxa, quantos brasileiros tem? Nossa. Então, e isso pode ser usado no mundo todo. A gente tem alunos, são 80 mil, um pouco mais de 80 mil alunos, mas a gente tem alunos em 47 países diferentes. Que legal, então, que legal. Essas 80 mil pessoas não estão todas no Brasil. Perfeito. Não, e eu acho que o mais interessante disso tudo, num país como o nosso, você cria a possibilidade de uma nova ocupação, de uma nova profissão que pode ser muito rentável. Isso. E, Ivan, o mercado das milhas aqui para o Brasil, ele ainda é infinitamente melhor do que lá fora. Se a gente for falar de cartão de crédito, os Estados Unidos é o melhor lugar. Tá. Se a gente for falar de estratégias para acumular milhas, de oportunidades para acumular milhas, o Brasil é o melhor lugar disparado. Mas pouco explorado. E pouco explorado. Tanto é que essa galera que a gente dá treinamento lá fora são brasileiros que moram fora do país e que usam as estratégias do Brasil para voar lá onde eles moram. Entendi. Por quê? Porque o mercado aqui ele é infinitamente melhor do que em qualquer lugar. Eu não consigo dar essa aula para um estrangeiro que mora fora do país. Para um estrangeiro que mora no Brasil, sim, porque ele consegue usar as estratégias do Brasil. Tá. Para um brasileiro que mora fora do Brasil, eu também consigo. Por quê? Porque o mercado aqui ele é muito oportuno. Então, quem é brasileiro, independente se mora aqui, se mora fora, aproveita porque aqui é o lugar. E a tendência, acredito eu, que com o nível de consciência dos usuários aumentando, a escassez das oportunidades vão diminuir. Concorda? Pode ser. Porque, hoje ainda é uma boiada, né? O que você está dizendo aqui. Só que, conforme mais pessoas vão usando essa boiada, as companhias, aquelas que beneficiam, né? Que bonificam em troca da milha, vai ficar mais custoso. Mais gente usando. Por um lado sim, por outro lado não. Porque assim, pode ser que fique realmente mais escasso em relação à emissão, né? A não ser que tenham mais voos. Mas em contrapartida, começam a surgir novas oportunidades, por exemplo, de cartão, de parcerias. Porque
Quanto mais gente, para eles é mais interessante. Perfeito. Que aumenta a concorrência, né? E adquirir novos consumidores, né? Então, exemplo, alguns anos atrás, dificilmente você conseguia isenção de anuidade de cartão. Hoje em dia tem promoções de isenção vitalícia da anuidade do cartão. Por quê? Porque vai fidelizar ali para sempre. Perfeito. Né? Hoje, muitos cartões oferecendo benefícios de sala VIP, tem cartão de crédito, inclusive, que te dá passagem aérea de graça para o acompanhante quando você bate uma determinada meta. Então, assim, coisas que não existiam no passado... E com esse conhecimento foram surgindo novas oportunidades. Aí, em contrapartida, tem essa questão das emissões, que aí demanda que você aprenda cada vez mais para você explorar da melhor forma, já que tem essas parcerias, né? Perfeito. Pô, Rodrigo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Desobediência Produtiva, nessa nova temporada, nessa retomada. E gostaria de agradecer você que veio até aqui no nosso podcast, porque você viu que papo legal? Como é gostoso você entender e gerar consciência sobre assuntos que estão passando aí no teu nariz, da tua proximidade, e você sequer dá conta, porque acredita naquilo que naquele inconsciente coletivo. Isso aí é legal, mas não muito. Pô, é uma oportunidade para você viajar de graça, gastar menos e, eventualmente, se você precisa de uma profissão, por que não ingressar nesse mercado, que é um mercado extremamente promissor, né, e que promete, além de ser promissor, promete transformar a vida de muita gente por conta da quantidade de usuários que ainda é baixa. Então, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Divida esse conteúdo com as pessoas que você acha que faz sentido ter um comportamento de desobediência produtiva, porque o nosso objetivo aqui é esse. É gerar provocação, insights e trazer algum tipo de conhecimento para tirar você da zona de acomodação. E hoje, certamente, a gente conseguiu fazer isso com o Rodrigo Góes. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e agradeço você que acompanhou aqui a gente até o final. Valeu, um abraço, até a próxima, hein? Desobediência Produtiva, vocês acompanharam aí uma aula do Rodrigo Góes. Sempre lembrando que o nosso podcast agora ele está aqui nos estúdios Pomin, Grupo Pomin, que nos oferece toda a infraestrutura, junto com a Elim Marketing, que produz o nosso podcast e faz os cortes e distribuição da maneira que chega até você. Então eu gostaria de agradecer a sua audiência, espero que você tenha curtido e compartilhe os insights dessa entrevista com o Rodrigo Góes. Beijo grande, até a próxima, valeu!